Muito boa tarde, caros confrades, amigos. É uma imensa satisfação nós darmos início a mais uma tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo. As especialidades elas frutificam a partir do desenvolvimento de outras áreas da medicina ou da convergência de várias áreas da medicina. E à medida que elas vão amadurecendo, elas também dão ensejo a que novas possibilidades de ampliação do conhecimento médico em especialidades também venham a ocorrer. Nós temos a felicidade de ter na nossa Academia de Medicina de São Paulo dois colegas que foram pilares na criação de uma especialidade médica, no caso, a cirurgia da mão. Então, ortopedistas de qualificação imensa, professor Walter Albertoni e Flávio Falopa, já há décadas vêm trabalhando na construção desta nova especialidade, a cirurgia da mão. E nós não poderíamos ter dois melhores representantes desse campo da medicina para nos falar um pouco sobre como deste sonho construiu-se essa realidade, como, acreditando nisso, eles estruturaram e também estruturaram a cirurgia da mão em nosso país. Então, com a palavra, Walter Albertoni e Flávio Falopa. Por favor. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar participando dessa tertúlia, não é? E a gente vai abordar, então, a cirurgia da mão como especialidade no Brasil. Pela minha idade atual, eu convivi com todos os pioneiros, tanto internacionais como brasileiros, da cirurgia da mão, não é? Conheci a todos, não é? E agora estou tendo o prazer de ver essa nova geração também, que toca a especialidade aqui no Brasil e em outros países. Então, toca para mim, nessa apresentação, falar um pouco para vocês da história. E o professor Falopa depois falará mais da parte técnica. Então, esse é o nosso serviço na Escola Paulista de Medicina, Instituto de Cirurgia da Mão, onde abriga a disciplina de cirurgia da mão e membro superior do Departamento de Ortopedia. Vou falar um pouquinho sobre a mão para vocês inicialmente, a evolução antropológica. Como já afirmava Jean Lapierre, sem o polegar, a mão em termos evolutivos, ela retrocede mais de 60 milhões de anos para uma época em que o polegar não tem movimento independente e era apenas um outro dedo. Os primeiros tetrápodes apresentam uma autonomização de um dos 5 raios das extremidades anteriores, como está aqui, não é? E na era secundária, já com os dinossauros, surge uma certa oposição do primeiro raio, aqui, né, às expensas da articulação metacarpo-falângica. Os primeiros mamíferos, há 75 milhões de anos, então, a mobilidade, a característica de oponência do polegar, aparece como fruto da articulação trapézio-metacarpiana. É uma articulação ímpar e é uma articulação do homem. Ela costuma ser apresentada como sendo uma articulação em dupla célula, como se fosse um cavaleiro, né, que faz o movimento quando está montando para frente, para trás e lateralmente de um lado e outro. Porque a trapézio metacarpiana não é uma articulação congruente, como são as enartroses, as outras articulações do ombro, quadril, etc. Como é que o polegar consegue, vamos dizer assim, girar se ele tem uma articulação que não é congruente?
Anatomicamente, nós vemos aqui a trapézio metacarpiana e vemos ligamentos muito fortes que permitem um movimento de pistonagem para que o polegar possa fazer a sua rotação e se opor aos demais dedos. Então, se olhar por dentro, existem duas formas de explicação. Uma tipo do cardan de um automóvel, que dá aquela diferença, e a outra que é chamada da enartrose pelo Zancoli, que é a que nós acreditamos que seja, vamos dizer assim, a maneira mais tranquila de entender uma trapézio metacarpiana. Um dos côndilos do metacarpiano acaba articulando numa fosseta do trapézio e permite, então, a forma do polegar girar o dedo e fazer a sua oposição, que é a característica mais importante do polegar. Então, o polegar é o único dedo que flete, estende, aduz, abduz e roda. Quer dizer, ele toca os demais dedos da mão. Isso é do homem, né? Se olhar o próprio macaco e tudo mais, eles têm a mão plana, né? Não tem essa oposição completa como tem o homem. A civilização surgiu quando o homem pôde materializar as suas ideias com o trabalho das suas mãos. Desenhos, escritas, pinturas, esculturas, construção de templos, castelos, etc. Tanto que na criação do homem, lá na Capela Sistina de Michelangelo, ele pintou o Criador tocando a mão do homem para lhe infundir a alma e a vida. Então, já uma característica de um valor simbólico muito importante para a mão. Na medicina demorou muito para que a mão adquirisse maior importância, pois as suas lesões não representam um risco vital. Todavia, as complicações de lesões dos tendões, nervos, músculo cutâneo, osteoarticulares e congênitas despertaram a consciência da incapacidade que traz a disfunção de uma mão. Canavel, Banel e Raul Tubianá foram os pioneiros em arregimentar cirurgiões gerais, ortopedistas e cirurgiões plásticos, considerando a cirurgia da mão como uma unidade. A especialização médica é o resultado legítimo de um avanço tecnológico permanente com o acúmulo de informações científicas de uma determinada área. Os especialistas são médicos que conhecem profundamente aspectos particulares de determinada área, com alta capacitação técnica e científica. Todavia, devem sempre se manter atentos à medicina geral, pois envolvendo cada parte existe uma só unidade, o ser humano. A cirurgia da mão tem todos os requisitos de uma especialidade. A mão está envolvida em 1/3 dos traumatismos do aparelho locomotor. As suas sequelas em acidentes do trabalho respondem por 50% das invalidez permanentes. Diversas áreas da medicina se interagem com a cirurgia da mão. A cirurgia geral por seus fundamentos e técnicas. Ortopedia e traumatologia, as patologias e traumatismos musculoesqueléticos da mão e do punho. A cirurgia plástica através das coberturas cutâneas, com retalhos e enxertos. A neurologia, neurocirurgia, com lesões de nervos periféricos, plexo braquial, sequelas paralíticas. A cirurgia vascular, através de suas técnicas microcirúrgicas para revascularizações e reimplantes. Além dessas especialidades cirúrgicas, citamos ainda a reumatologia, através das suas sequelas, não é? As risartroses, a artrite reumatoide, que leva a grandes incapacidades da mão. O cirurgião da mão é reconhecido a nível mundial como um especialista que recebeu treinamento para dominar técnicas cirúrgicas oriundas de diferentes especialidades e que permitem que casos complexos sejam atendidos e resolvidos por um único cirurgião. Diante de tudo isso, vamos contar um pouquinho da história, não é? Já faz muito tempo, em 17 de junho de 1959, foi fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, cujo primeiro presidente foi o Dr. Danilo Gonçalves, era um professor de ortopedia. Em 1982, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a cirurgia da mão como especialidade médica. O treinamento em cirurgia da mão, em serviços credenciados, é de 2 anos de residência, tendo como pré-requisito
formação prévia em ortopedia, traumatologia ou cirurgia plástica. Então, praticamente são 3 anos mais 2, 5. O título de especialista em cirurgia da mão é conferido pela Associação Médica Brasileira aos aprovados em concurso para membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Quem foram os pioneiros da cirurgia da mão no Brasil? Eu tive a satisfação de conhecer a todos. Danilo Gonçalves, no Rio de Janeiro, falecido, Alipe Pernet, em São Paulo, Lauro Barros de Abreu, em São Paulo, Orlando Graner, de São Paulo, e Henrique Bulcão de Moraes, que ainda está entre nós, com 94, fazendo 95 anos esse ano. O Dr. Graner foi o meu mestre. Sua personalidade era de um homem muito alegre, simples, objetivo. Ele fundou o primeiro serviço de mão no Brasil, na Santa Casa de São Paulo, e trabalhou também no Hospital do Servidor Público do Estado, no Hospital Santa Cecília, onde ele atendia o CAT, onde eu acompanhei muita cirurgia dele, e no Hospital Santa Cruz também, onde ele atendia acidente de trabalho. Ele atendia tanto no serviço público como no serviço privado. O Graner era um indivíduo ímpar, né, a quem eu devo muito do meu aprendizado. Essa foto é histórica. Aqui está o Dr. Danilo Gonçalves, que foi o primeiro presidente da Sociedade de Cirurgia da Mão. Aqui está o Bulcão, que era o mais jovem deles, que ainda está entre nós. Aqui está o Dr. Graner e aqui o Dr. Lauro Barros de Abreu, da Faculdade de Medicina da USP, do HC, que também é um outro pioneiro. Essa foto me é muito grata, foi feita na minha casa. Aqui está o professor Graner, isso em 81. Eu tinha 40 anos então, 41 anos, né? E esse é o professor Raul Tubianá, o meu mestre de Paris. A geração que sucedeu esses primeiros 5 pioneiros, eu listei os próximos 10 que foram presidentes da Sociedade de Mão. Sr. Schiconelli, do Rio de Janeiro, Cristóvão da Gama, de São Paulo. Schiconelli sucedeu o Danilo Gonçalves. O Cristóvão da Gama sucedeu Alipe Pernet. O Edmur sucedeu o Dr. Graner, na Santa Casa. Jaci sucedeu o Dr. Bulcão. E o Fernando Barros veio na mesma linha do Schiconelli. Esses 5, infelizmente, já faleceram. Depois, os próximos 5 que sucederam os pioneiros, o Sr. Sobânia, da Faculdade do Paraná, né, da Federal do Paraná, Dr. Pardini, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Dr. Ronaldo Aze, do HC, da Faculdade de Medicina da USP, eu, da Escola Paulista de Medicina, e o diretor Wilson, que também foi da Santa Casa de São Paulo. Esse é o Dr. Raul Schiconelli, que infelizmente já faleceu, e esse é o Dr. Cristóvão da Gama. Aqui está o Dr. Sobânia, comigo, e o Dr. Jaci Alvarenga também. Aqui uma lembrança muito boa, o Dr. Lauro Barros de Abreu, que foi quem fundou o serviço de mão do HC, da Faculdade de Medicina de São Paulo, com o Ronaldo Aze, que foi seu primeiro discípulo, que felizmente está aí saudável conosco também. O Dr. Graner e o Dr. Edmur Lopes. Aqui está o Dr. Graner, o Dr. Edmur e o Dr. Bulcão. E aqui o Dr. Fernando Barros. Tem uma história pitoresca, porque pela minha idade e posição na Sociedade de Mão, eu sou sempre chamado para contar um pouco da história para os mais novos, né? Eu fui eleito secretário da Sociedade de Mão em 1979. E cada vez que mudava a diretoria, tinha uma mala com todos os documentos da sociedade que era entregue para o tesoureiro, para o secretário. E a cada 2 anos tinha eleição e o secretário passava a mala para o seguinte. Quando nós assumimos essa secretaria, nós sugerimos e oferecemos a nossa clínica para ser sede da sociedade até o dia em que ela tivesse a sua sede própria, para não ficar mudando de endereço e não ficar carregando aquela mala. Isso foi aceito de pronto pelo Dr. Sobânia, que foi o primeiro presidente dessa sequência em que eu fui secretário, e desde logo todos assumiram um compromisso de buscar a compra de uma sede e que enquanto não tivesse a sede ficaria
na minha clínica, e eu seria o secretário até que pudesse passar essa mala para uma sede. Então, isso foi uma coisa que parece jocosa, mas que funcionou muito bem. Como é que iam buscar recursos para comprar uma sede, né? Nas gestões seguintes do professor Sobania, do Edmur, do Pardini e do Ronaldo Aze, todos eles procuraram fazer um congresso a custo zero, ou quase zero. Então, em vez de fazer em local alugado, fizemos no anfiteatro do Hospital do Servidor, outro foi no laboratório do Carlo Erba, outro lá em Belo Horizonte, outro no hotel Maxud, que na época era um hotel de luxo em São Paulo, mas que o Ronaldo era médico de um dos donos do Maxud, e conseguiu também grandes vantagens lá dentro para fazer o congresso. A organização era feita na ocasião pela Hearst Médica, e tinha o Oduvaldo e a Fernanda que cuidavam disso, e também era custo zero para a gente. E o Ronaldo começou a organizar umas pizzas, né? Convidando o pessoal em São Paulo para comer uma pizza, e na hora de vir a conta, a gente dobrava o valor da conta, pegava o dinheiro de todo mundo e guardava a metade. Então a coisa foi andando assim até que nós tivemos finalmente o fim da mala. A sede foi adquirida em 2002, né? Né? E foi depois passada, como vou mostrar aqui para vocês, lá para Ibirapuera. Essa aqui foi a primeira sede, em 1986, a primeira sede, que foi ali na Vila Nova Conceição, perto do Hospital São Luís. Aqui, só para vocês reconhecerem, esse aqui é o Falopa quando tinha cabelo, né? A reunião dele. E aqui o Dr. Rames, o Dr. Angelini, o Jefferson de Porto Alegre, o Leste, enfim, o Barbieri lá de Ribeirão Preto, e aqui o Kimura. Enfim, tínhamos uma sede definitiva, né, e própria. Em 2002, a coisa evoluiu melhor, teve mais recursos, e hoje a sede da sociedade ocupa 2 conjuntos, um Corporate Plaza aí do lado do Shopping Ibirapuera, uma sede muito bem montada. Os congressos brasileiros da cirurgia da mão acompanhavam sempre o congresso da SBOT. Era sempre uma atividade pré-congresso ou pós-congresso, tá? O primeiro congresso independente, e que depois nunca mais se fez junto com o outro, foi o 6º congresso presidido pelo professor Dr. Cristóvão da Gama. Foi o primeiro congresso individualizado feito aqui em São Paulo em 77. Então, algumas fotos históricas também. Aqui estou eu com o professor Tubianazzo aqui no Brasil, o professor Laredo, que foi nosso chefe na Escola Paulista, o Heitor Ulson da Santa Casa, o Loda da Argentina. Aqui recebemos a visita de um dos principais cirurgiões do mundo, Moberg, da Suécia, na Casa da Mão. Esse aqui é o professor Defini, que foi um dos fundadores da Escola Paulista e o criador também do departamento de ortopedia, da disciplina de ortopedia da escola e do pavilhão Fernandinho Simons. Esse Dr. Grande e o Dr. Edmur. E recebemos ainda também a visita do Dr. Kleinert, dos Estados Unidos, este aqui, e nessa ocasião eu tinha os residentes, está aqui o Falopa novamente, que era meu residente, Dr. Satiro, uma cirurgiã plástica que fazia a mão conosco, o Dr. Shizu, enfim, tempos que não voltam mais. Em 1987, eu era o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e realizei um congresso que foi muito gratificante. Foi no Casa Grande Hotel do Guarujá e tivemos a presença de numerosos convidados estrangeiros, não é? Estando aqui durante o congresso o Ronaldo Aze, do Hospital da Esquina da HC, o Loda da Argentina, esse o Pistelli, que muitos devem conhecer, Steichen dos Estados Unidos, e o Zumiotti, que muito jovem nos deixou, mas era um brilhante cirurgião de mão. A Federação Internacional de Sociedades de Cirurgia da Mão, ela foi fundada em 1966. E vejam bem, nós já tínhamos cirurgia da mão no Brasil. O Brasil foi um dos 8 países signatários da Federação Internacional, representado pelo Dr. Alípio Pernet na ocasião. Fizemos diversas tentativas para sediar um congresso mundial aqui no Brasil. Nunca deixou o congresso ser Europa e Estados Unidos, Canadá, etc. Para cá era dificílimo. Conseguimos, finalmente, um congresso, alguns anos atrás, na Argentina, o Mundial, e tivemos o prazer de ter um primeiro presidente latino-americano na federação, o Dr. Arlindo Pardini, de Belo Horizonte, 2004, 2006.
A federação, ela, através de um processo de escrutínio, ela elege, nos determinados países em que a mão tem força, os seus pioneiros. Até hoje, aqui no Brasil, foram eleitos Pernet, Pardini, eu que vos falo, o Sr. Sobânia, o Barbieri de Ribeirão e o Ed de Sorocaba são os pioneiros da Federação Internacional para o Brasil. Federação Sul-Americana de Cirurgia da Mão. Houve um período em que a coisa era muito, assim, monopolizada. Era ou Brasil ou Argentina. Não é? Argentina, diga-se Buenos Aires. E o Zancoli era o principal cirurgião de mão da Argentina. E ele fundou uma sociedade sul-americana de cirurgia da mão, mas veja bem a característica, né? Habla Espanha. Foi fundado em 1966. Na década de 80, isso não sustentou. Nós éramos convidados a falar no Congresso, vinha e tudo mais, mas era uma sociedade de habla Espanha. Na década de 80, ela entrou em declínio, não é? Perde o reconhecimento da Federação Internacional, desculpe. E na década de 90, num momento em que as lideranças, tanto aqui no Brasil como na Argentina, favoreciam, houve uma tratativa, vamos dizer assim, memorável, onde o Zancoli, Rotella da Argentina, o Pardini e eu pelo Brasil, nos reunimos e criamos novas regras para garantir o sucesso da cirurgia da mão na América Latina. Nós faríamos congressos, um ano no Brasil, cada 2 anos eram os congressos, uma vez no Brasil, uma vez na Argentina. E no intervalo desses 2 anos, faríamos cursos para poder incentivar a cirurgia da mão na América Latina. Isso realmente funcionou e funciona até hoje muito bem. Pelo Brasil, foram presidentes da Federação Sul-Americana, o Pardini em 92, eu em 98, o Rames do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina em 2004, Sobânia em 2010 e atualmente o Jefferson, que é de Porto Alegre, da PUC de Porto Alegre. Sediamos o 7º Congresso Sul-Americano de Cirurgia da Mão aqui no Brasil, junto com o nosso Congresso de Cirurgia da Mão brasileiro, e ainda uma outra entidade que surgiu internacional, que era uma sociedade ibero-americana de cirurgia da mão. Foi feito no Maxud, né? Teve um sucesso muito grande esse evento. E nos intervalos entre o congresso, uma vez na Argentina, uma vez no Brasil, no sul-americano, e fazíamos junto com a sociedade de especialidade, né? Nós fazíamos a divulgação e desenvolvemos a cirurgia da mão na América Latina. Não tenha dúvida. Isso aqui foi um curso feito no Uruguai, num desses intervalos, mas realizamos os cursos no Equador, no Peru, no Chile, e todos esses países que foram passando por essa forma de aprendizado, né, fundaram as suas sociedades também. O objetivo nosso é o seguinte: não entra dinheiro, cada um viaja por sua conta, certo? E vamos treinar o pessoal que for possível na América Latina. Então, quando tinha o presidente da Argentina, a sociedade argentina sediava a sul-americana. Quando tinha no Brasil, o Brasil sediava a sul-americana. Aqui está o Zancoli, que já é o filho do Zancoli pai, que fundou, né? Estou eu e o Dr. Pardini. O ILA, que é esse encontro ibero-latino-americano, ele é ímpar, acho que não conheço nada igual. É a participação de cirurgiões da mão das sociedades especializadas, vamos dizer assim, de países de língua latina. A liderança é de um espanhol, Carlos Elizar, um galego, de Vigo, e não tem mensalidade, anuidade, sede, nada. É uma ação que a gente chama entre amigos. A gente se comunica e faz um encontro. Se coincide, faz um encontro junto com uma sul-americana, junto com uma sociedade de país que está sediando. Não é? Então, o primeiro encontro foi feito na Espanha, em Vigo, em 1993. Tivemos no Brasil um encontro em 99, que eu presidi, que eu mostrei no Maxud, depois em Joinville, em 2005, e o próximo, que teria sido esse ano, pela pandemia, foi transferido para 2021 em Maceió. Muito bem, o que é a especialidade de cirurgia da mão no Brasil hoje? A nossa sociedade tem 60 anos. Ela editou um livro histórico agora, né, sobre toda
a evolução do cirurgia da mão no Brasil, e nós temos nada mais, nada menos hoje do que 791 sócios titulares, 6 regionais da sociedade, 35 serviços credenciados para treinamento de residentes de cirurgia da mão e 39 congressos brasileiros efetivamente realizados sem pular nenhum período. Certo? Então, essa é a história e, na sequência, vocês vão ouvir agora o professor Flávio Falopa, que vai falar um pouco mais da parte técnica, vai falar um pouco mais do nosso serviço na Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Walter. Saudando aqui o nosso presidente, doutor José Luiz Gomes do Amaral. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre uma atividade de sucesso na cirurgia da mão no nosso país. Então, a Casa da Mão, ela tem 27 anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que ele veio mesmo nessa atividade de desenvolvimento da especialidade no nosso país. Rápido histórico, a Escola Paulista de Medicina, fundada em 1933. Em 1938, a disciplina de ortopedia, pelo professor Defini, como o professor Albertoni já mostrou, e o professor Marino Lazareschi. Em 1972, foi fundado o setor de cirurgia da mão, era um setor dessa disciplina. O professor Walter com o Vilney Mattioli Leite, que é um colega que acompanha o professor Walter desde o princípio. Em 91 foi criado o Departamento de Ortopedia e dentro do departamento a disciplina de cirurgia da mão e membro superior. Aí eu já estava participando junto com o professor Walter e o professor Vilney. E em 93, 2 anos depois, inauguramos a Casa da Mão. Então, sem dúvida nenhuma, o idealizador da Casa da Mão foi o professor Walter Albertoni, que desde o princípio achava que a gente tinha que fazer, pela epidemiologia, o número muito alto de casos, como nós vamos ver a seguir, e a necessidade de ocupar o hospital, isso dificultava muito o tratamento desses pacientes, então a possibilidade de fazer algo ambulatorial. No começo havia muita resistência, né, dos colegas, inclusive dos anestesistas. E aí surge o professor José Luiz Gomes do Amaral, que também esteve em Estrasburgo, conheceu o centro lá de cirurgias da mão ambulatorial, e daí, com a participação do José Luiz, eu queria mostrar aqui uma foto da época ali da formatura do José, que ele já começava a fazer anestesias. Nós operávamos lá no pronto-socorro, tinha uma salinha cirúrgica no pronto-socorro, nos sábados ele descia e nós fazíamos ali, ele fazia alguns bloqueios e nós começamos a ensaiar a cirurgia da mão ambulatorial dentro do pronto-socorro do Hospital São Paulo. E aí, com o apoio do Dr. José Luiz e com o trabalho político do Dr. Walter, nós conseguimos a primeira Casa da Mão. Inicialmente era uma casa, tinha uma sala cirúrgica, né? Tinha uma sala de recuperação pós-anestésica e tinha uma estrutura, apesar de pequena, adequada para fazer qualquer tipo de cirurgia com segurança do paciente. Aí, em seguida, 3 anos depois, nós conseguimos ampliar, foi para 2 salas cirúrgicas, e houve uma ampliação maior. Aqui a inauguração, o professor Walter, o professor José Laredo, infelizmente faleceu, era o diretor, era o chefe lá do departamento, o professor Pardini, Heitor, os pioneiros, como o professor Walter falou, Orlando Grani e Lauro de Paus, e outros colegas que participaram ali da inauguração em 1988. 15 anos depois, conseguimos, batalhando muito pela importância, número grande de casos, a necessidade de formar pessoal na área de cirurgia da mão, nós conseguimos uma ampliação e uma construção de um prédio, para que aí a gente tivesse condições não só de realizar a parte assistencial, mas a parte acadêmica também, formação de pessoal adequado. Então, nós conseguimos, em 2003, a assinatura, e 3 anos depois, nós inauguramos aqui a Casa da Mão, que nós batizamos como Instituto de Cirurgia da Mão Walter Mano Albertoni. Então, muito merecidamente, pelo trabalho do Dr. Walter em todos esses anos,
formando o pessoal e ajudando politicamente na instituição e fora para que a gente conseguisse formar aí um centro adequado e talvez hoje, talvez seja o maior centro de cirurgia da mão da América Latina, sem dúvida nenhuma. Aqui na inauguração, o professor Vilney, que estava desde o princípio com o professor Walter, o Zumiotti, que infelizmente faleceu, aqui alguns colegas, Santiri, Moisés, Fernando, Heitor, Ronaldo Aze. Aqui, as salas foram batizadas, né, cada uma delas recebeu o nome de um cirurgião. Aqui mostrando o corredor das salas, são 4 salas cirúrgicas, salas totalmente equipadas, intensificador de imagem, material adequado, microscópio, com todas as condições de realizar qualquer tipo de cirurgia, uma estrutura muito adequada para a segurança do paciente. Aqui a sala de recuperação, cadeiras com macas, né, com toda a estrutura, quadros aqui para gás, etc., toda a estrutura necessária para a segurança do paciente. E o ambulatório, 2 salas de curativo e 5 consultórios. Então, essa estrutura que compunha ali a parte assistencial. Além disso, laboratórios de pesquisa, né, na área de treinamento também, microcirurgia, depois veio a artroscopia e atualmente laboratório de prototipagem. Aqui mostrando os residentes, os alunos fazendo treinamento aqui de microscopia, de microcirurgia, desculpa, com ratos, que é o treinamento. Aqui o laboratório de artroscopia, os residentes também fazendo treinamento de cirurgia da mão, ombro, membro superior como um todo. E mais recentemente, prototipagem, que nós temos utilizado principalmente para fraturas complexas, tumores, e tem dado uma estrutura também de pesquisa e de tratamento para esses pacientes com comprometimento do membro superior, cirurgia da mão. Então, a Casa da Mão ela tem uma atividade de ensino, pesquisa e assistência. Aqui mostrando a biblioteca, né, que agora estamos construindo uma nova área, ampliando o anfiteatro aqui com os colegas participando das atividades. E a atividade de ensino nós temos na graduação da Escola Médica, da Escola Paulista de Medicina, residência médica em cirurgia da mão, especialização em ombro e cotovelo, cursos de microcirurgia, curso de especialização para cirurgia plástica e curso eletivo para os alunos de medicina. Desde o 1º ano até o 6º ano nós temos curso da cirurgia da mão. A especialidade de cirurgia da mão é uma especialidade, como o professor Walter falou, existe um pré-requisito de ser cirurgião ortopédico ou cirurgião plástico, 2 anos, 4 vagas por ano, e nós já temos 80 cirurgiões de mão formados e 8 em cursos. Formamos gente para todo o país, nós temos cirurgiões de mão aí de norte a sul do país. Também na área de ombro e cotovelo, é uma área dentro da ortopedia, nós temos 3 vagas por ano, começou em 1988, né? E nós temos já 42 formados. Médicos especialistas também em microcirurgia, nós temos o treinamento para cirurgião de mão e cirurgião plástico, 85% é prático, é treinamento no centro cirúrgico, né? É um curso anual também que é oferecido lá na Casa da Mão. Nós temos na cirurgia plástica já 102 residentes que passaram por lá, não só da Escola Paulista de Medicina, como alguns outros serviços que têm convênio conosco e que querem um treinamento mais de cirurgia da mão, que muitas vezes os cursos aí não permitem. Então, esses residentes de cirurgia plástica passam lá conosco também. Temos cursos para os alunos, né? Introdução à microcirurgia, artroscopia de punho e mão e lesões nervosas do membro superior, que a gente vem realizando aí nos últimos 10 anos. Também temos para os alunos de iniciação, 35 alunos do 1º ano, eles passam lá para conhecer um pouco a especialidade, porque eles estão somente na parte teórica, então é importante trazer esses alunos para a parte prática, e isso tem sido muito interessante para eles.
42 alunos com bolsa CNPq e FAPESP. Então, a iniciação científica é importante, assim como monitoria. Então, nós nos preocupamos bastante com essa parte de ensino também, que é formar pessoas. Alunos residentes de ortopedia que passaram na Casa da Mão de 2005 a 2020, nós já temos 1.760, mais de 1.700 alunos que passam lá anualmente, e atualmente são turmas de 126 que são divididas durante o ano e tem uma atividade na parte prática, né, um conhecimento, uma aproximação à especialidade. Em relação à pós-graduação, com o nosso grupo de cirurgia da mão já foram realizadas 73 teses de doutorado defendidas, 89 de mestrado. Veja o que o professor Walter falou sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. 10 presidentes e ex-presidentes da sociedade foram titulados lá, o nosso grupo, na Casa da Mão. Então, é importante também a atividade de pós-graduação, né? Trabalhos publicados, mais de 300 trabalhos publicados em revistas indexadas, então uma alta produção científica. E em relação também à extensão, nós temos atividade de assistência, cursos e campanhas públicas. Então, em relação à assistência, e aí eu quero chamar a atenção para a importância de um centro como esse, como eu falei, um dos maiores da América Latina. Nós já temos mais de 42 mil cirurgias realizadas na Casa da Mão. É um número que, com certeza, só em grandes serviços dos Estados Unidos que a gente encontra um número parecido como esse. Atividades de consultas, nós temos mais de 1.500 cirurgias por mês. Nós cedemos o nosso horário tanto para a universidade como para a prefeitura e para o Estado. Eles podem marcar também consultas, porque tem um déficit muito grande de atendimento na Secretaria Municipal e Estadual, então nós cedemos também horário para eles. A maior parte das cirurgias realizadas lá, como eu falei, é mão e membro superior, 87% é mão, e tem ombro e cotovelo aí com 13%. Lá são realizados todos os tipos de cirurgia, desde cirurgias mais simples, né? Cirurgias corriqueiras, fraturas, todas lesões de tendões, lesões inflamatórias, do Puitran, até cirurgias complexas. Microcirurgia é um volume muito grande, né? O nosso grupo é um grupo importante, tem feito uma atividade muito intensa, já tem aí mais aí de 700 cirurgias realizadas lá. E, como eu falei, desde cirurgias simples até uma cirurgia, por exemplo, um reimplante como esse, feito ali na Casa da Mão. Logicamente que esses pacientes eles acabam indo para uma retaguarda do Hospital São Paulo, a imensa maioria vai embora no mesmo dia, mas casos como esse, o paciente é internado por alguns dias, aqui já depois de reimplantado, ou cirurgias programadas, por exemplo, uma perda de um polegar, feita uma transferência de um dedo do pé para a mão, isso perfeitamente possível é feito ali na nossa Casa da Mão, ali da Escola Paulista. Então, em relação ao cotovelo, a maior parte é instabilidade, mangueto rotador, então também um número grande, como eu já falei, de cirurgias do membro superior. Aqui mostrando estrutura, realizando artroscopia, realizando osteossíntese, então toda a estrutura para um atendimento adequado. Em relação à atividade de extensão, também nós temos cursos e campanhas. Então, além de toda essa atividade, nós realizamos cursos tanto para profissionais de saúde como para a população. Aqui os diversos cursos realizados nesses anos todos, né? Campanhas e cursos, aqui mostrando uma campanha de prevenção de acidente de trabalho, com a presença de secretário do Trabalho, secretário de Saúde, e aqui alguns colegas, o professor Albertoni aqui, o Ivan Chacur. E as campanha de prevenção do 1º de maio, participamos algumas vezes, veja aqui o professor Akira Ishida, aqui, mais jovem, participando de uma dessas campanhas, em que a gente, além de fazer uma divulgação, atendimento, a gente fazia uma divulgação de prevenção. E com isso nós conseguimos intervir muito, até em leis estaduais para diminuir os acidentes por serra elétrica, acidentes por esmagamento, acidentes graves de mão, que hoje existem equipamentos para isso. Então, aqui mostrando nosso grupo participando e atendendo também. Atualmente, nosso grupo de cirurgia da mão tem 22 cirurgiões, 8 residentes, ombro e cotovelo, 9 cirurgiões e 3 especializandos. Então, aqui só para mostrar uma
nosso grupo, que é a Casa da Mão, e a fórmula do sucesso, sem dúvida nenhuma, a liderança do professor Walter Albertoni, que foi idealizador, criador, e todo o pessoal, aí os residentes, professores, que vem participando desse trabalho. E a Casa da Mão tem servido também de modelo. Hoje nós temos em vários locais, a gente tem feito apresentação disso para secretários estaduais e municipais que se interessaram pelo modelo, porque aí permite que você libere leitos para casos que realmente precisam de internação e casos como cirurgia da mão, que é um volume muito grande, uma epidemiologia muito importante, que a gente possa fazer num centro adequado com segurança do paciente. Então, esse é um resumo aí do nosso grupo. Muito bom, é uma honra, uma satisfação para a Academia de Medicina de São Paulo poder recolher na tarde de hoje um pouco da história dessa, podemos dizer, ainda nova especialidade, não é? E que tem tanto feito pelo progresso da medicina, da cirurgia, da saúde de 42 mil brasileiros. É absolutamente impressionante. Para que uma grande obra seja feita, é necessário que alguém sonhe com ela. E nós tivemos aqui um pouco do sonho do Walter Albertoni. Sonhar é o primeiro movimento, mas é necessário colocar o sonho em prática e para transformar um sonho em realidade, nós começamos por ter de acreditar nele. Quem conhece o Dr. Walter sabe que ele não apenas acredita naquilo que sonha, mas é capaz de convencer as pessoas a sonharem com ele. E ele conseguiu fazer isso e conseguiu reunir pessoas notáveis em torno de si, muitas aqui foram mencionadas. Mas reunir pessoas não é suficiente para que os sonhos sejam colocados no mundo da realidade. É necessário reunir pessoas que compartilhem dos mesmos objetivos, mas também dos mesmos princípios e dos mesmos valores. Pessoas que, em função da convergência de objetivos, valores e princípios, se respeitem. E aí fazê-las conviver nas pizzas, né, Walter? Fazê-las conviver nas pizzas e a partir do momento em que isso se faz, essa oportunidade lhes é dada, as pessoas acabam desenvolvendo um afeto mútuo e vontade de trabalhar na construção desta obra que havia sido antes sonhada. O valor desta obra, dessa especialidade, é bem medido pelo valor de cada uma dessas pessoas. Aqui nós tivemos dezenas de pessoas notáveis de imenso valor que foram apresentadas e, a partir delas, nós podemos medir qual é o valor da especialidade cirurgia da mão no nosso país, em particular. Essas pessoas se organizaram e a organização ela se materializa em algumas coisas. Às vezes se materializa na mala, né? E às vezes se materializa numa sede bem estruturada, como é a atual sede da cirurgia da mão. Nós não vamos medir a sociedade nem pela mala, nem pela sede, ainda que mala e sede tenham sido e são muito úteis para que as pessoas possam ali se reunir, trabalhar e sonhar, continuar sonhando. Mas o importante é o valor das pessoas e a capacidade das pessoas de se organizarem. Mas tem mais. Tem o que deixam.
O mais importante que nós podemos, parâmetro que nós podemos utilizar para medir o que vale essa especialidade é, por exemplo, 42 mil pacientes. São 42 mil brasileiros que se beneficiaram deste sonho. Isto é algo que precisa ser considerado. Valeu a pena sonhar. Fosse um que houvesse sido beneficiário deste sonho, já teria sido um grande sonho. Mas 42 mil há de se respeitar. O que deixam para os que vão segui-los e vão sonhar também com novos horizontes. Publicações qualificadas. Falopa mostrou um pouco do que são as centenas de publicações qualificadas. Os congressos são muito importantes, porque o progresso não se faz em congressos, mas os congressos certamente representam degraus, são marcos a partir dos quais reúnem-se os especialistas e os que trabalham nas áreas afins, e a partir desses congressos surgem as ideias para o que se vai fazer nesse intervalo entre uma dessas reuniões e a outra. Mais ainda, existe um olhar social mais abrangente neste grupo de sonhadores, né? A ideia de que é importante contribuir para a organização social de tal forma que a sociedade possa ter mais saúde. Então, contribuir também no campo da legislação é fundamental. E a partir desta ação social, junto aos nossos representantes nas várias esferas de poder público, é que nós podemos contribuir também para a saúde, e aqui no caso específico, para a cirurgia da mão. Hoje, os cirurgiões da mão, eles somam quase 800 deles. Então, temos 800 sonhadores, 800 contaminados com este vírus de ciência, de compaixão e de solidariedade que unem tantos especialistas. E a continuidade, por tantos formados, por tantos residentes que ali continuam trabalhando e se desenvolvendo. Nós tivemos aqui o exemplo da criação de uma sociedade na esfera nacional e sul-americana, a sua integração com os demais especialistas do mundo, e um exemplo de um dos serviços berço desta nova área do conhecimento médico. Foi uma enorme, enorme satisfação estar aqui representando a Academia de Medicina de São Paulo e recebendo esses dois notáveis colegas e confrades, que fazem também a academia ter um peso específico muito grande. Como nós dissemos, as sociedades se medem pelo valor dos seus membros e a capacidade de se organizar e produzir. E aqui nós temos a felicidade também de contar com Walter Albertoni e Flávio Falopa como confrades da nossa Academia de Medicina de São Paulo. É um momento feliz para essa instituição e eu posso, em nome de todos os demais confrades e médicos de São Paulo, aqui representá-los e agradecer-lhes, Walter e Falopa, por tudo que tem feito e pelo muito que ainda vão fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente.